Entrevista está no ar. Muito bem, é o nosso Relógio Entrevista chegando no seu rádio. Relógio Entrevista é aquele momento onde nós procuramos, né? A nossa equipe, a nossa produção vai buscar um profissional para falar de determinado assunto. E a gente está sempre trazendo muitos assuntos importantes aqui, assuntos relevantes na programação da Rádio Relógio, em especial no nosso Relógio Entrevista. Muito bem, gente. Ontem foi celebrado o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. A data foi escolhida em homenagem ao aniversário do famoso pintor holandês Vincent van Gogh, que foi postumamente diagnosticado com esse transtorno. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga Alessandra Petraglia. Vamos cumprimentá-la? Vamos lá então. Alessandra, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite, aceitar o convite aqui da nossa produção. Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Relógio. Muito obrigado por aceitar o convite da nossa produção e obrigado pela sua disponibilidade em responder aqui aos nossos queridos ouvintes. A primeira pergunta é a seguinte, para começar, explica para os nossos ouvintes o que é o transtorno bipolar e quais são os seus sintomas, por gentileza. O transtorno bipolar é um transtorno de humor caracterizado por oscilações extremas, em período de euforia, que é a mania, e episódio de depressão. Então, os sintomas são mudanças de humor, que às vezes duram dias, semanas e até meses. Sim. Uma mudança brusca de humor. Ora está no episódio maníaco, ora está no episódio depressivo. Então, os sintomas é aquela euforia, na fase da mania, aquela euforia exagerada, impulsividade, aumento da energia, também insônia, comportamentos de risco, de aceleração do pensamento e da fala. Já do outro lado, os sintomas do episódio depressivo, que é a tristeza profunda, a falta de energia, o desinteresse, o isolamento, a dificuldade de concentração. Perfeito. E o que leva uma pessoa a ter esse transtorno? E como é diagnosticado? Por gentileza. O transtorno bipolar tem uma origem, então, multifatorial. Ou seja, é causado por uma combinação de fatores. Nós temos que entender que tem as questões genéticas, que é o histórico familiar, sim, aumenta as chances. Então, se alguém da família tem esse transtorno, né, isso aumenta as chances de que a pessoa possa ter. Perfeito. Também a questão neuroquímica, né? Os desequilíbrios neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina. Nós temos que entender também os fatores ambientais e psicológicos, como, por exemplo, os eventos traumáticos, né? Que geram estresse intenso ou o abuso de substâncias também pode desencadear os sintomas. Então, o diagnóstico é feito por um psiquiatra, com base na observação dos sintomas, do histórico do paciente, né? Às vezes até relatos da família. E não tem um exame laboratorial, né? Específico para detectá-lo. Mas sim, é uma observação dos sintomas. Perfeito. Você está ouvindo a Rádio Relógio 580, estamos no nosso Relógio Entrevista. Estamos conversando aqui com a psicóloga Alessandra Petraglia, falando sobre o transtorno bipolar. É verdade que existem diferentes tipos de transtorno bipolar? Se sim, quantos e quais são eles? A senhora pode responder, por gentileza? Sim, existem 3 principais tipos. Existe o transtorno bipolar tipo 1, que são episódios maníacos e geralmente depressivos. Pode haver sintomas psicóticos também, até delírios e alucinações. O transtorno bipolar tipo 2, né, que é a alternância entre episódio depressivo e o hipomania, que é uma forma mais leve da mania. E o transtorno ciclotímico, que esse transtorno ciclotímico são oscilações de humor mais sutis, com episódios de hipomania, depressão mais leve, mas de longa duração. Perfeito. E, Alessandra, o transtorno bipolar tem cura ou tratamento? E se sim,
como é feito esse tratamento ou feito essa cura, por gentileza? O transtorno bipolar não tem cura. Não tem. Mas tem tratamento, sim, Bom. eficaz para controlar os sintomas, né? E melhora também a qualidade de vida. É à base de medicamentos, psicoterapia, mudanças no estilo de vida, né? Medicamentos existem aí, estabilizadores de humor, antipsicóticos, antidepressivos, que só o médico psiquiatra pode recomendar, né? A psicoterapia, que é com psicólogo, ajuda a pessoa a entender esse transtorno, a lidar melhor com esse transtorno, né? A lidar melhor com os gatilhos emocionais, ter uma vida mais saudável, né? Desenvolvendo ali estratégias para o dia a dia. E aí é também a questão da mudança do estilo de vida, às vezes melhorar o sono, ter uma rotina equilibrada, evitar também álcool e drogas é importante. Então, com o tratamento adequado, a maioria dos pacientes eles conseguem sim levar uma vida mais estável. Perfeito, então tem tratamento, que ótimo. Bom, para fechar, o nosso ouvinte Josué, de Copacabana, está perguntando como devemos lidar com uma pessoa bipolar. É perigoso irritá-la ou discordar dela? Que cuidados são necessários ao tratar com alguém que tem esse transtorno? Por gentileza. Então, como devemos lidar, né, com uma pessoa bipolar? Sim. É perigoso irritá-la? Que cuidados são necessários? Como é que faz? Então, lidar com alguém com transtorno bipolar exige paciência, né? Precisa muito de compreensão, de apoio, principalmente da família. Então, não dá para minimizar os sentimentos da pessoa. Não dá para falar, isso é frescura, né? É só você se esforçar. Não, isso é um transtorno, né? Que tem tratamento, não tem cura. Sim. E essa pessoa precisa de um apoio emocional. De um psicólogo, né? Então tem que incentivar a buscar esse tratamento, a seguir as orientações médicas, né? Tem que evitar também confronto com essa pessoa. Sim. Porque em episódios maníacos ou também depressivos, a pessoa pode estar mais sensível, né? Sensível, sim. Mais reativa. Perfeito. Então, o ideal sempre é falar com respeito, com calma, saber ouvir, né? Prestar atenção nesses sinais de crise, que é se perceber que a pessoa está muito impulsiva ou também muito deprimida, se estiver na fase, né, no episódio, né, depressivo, Sim. tem que prestar atenção, porque a pessoa ela pode se colocar numa situação de risco. Então, se for o caso, tem que procurar ligar até para um serviço de emergência. Sim. Então, essa é a orientação que eu posso dar. Né, se tem algum perigo, se irritar, né, se acontecer alguma coisa ali, então tem que ter esses cuidados, sim. Todo cuidado, verdade. Bom, eu conversei aqui com a psicóloga Alessandra Petraglia sobre transtorno bipolar. Muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia, obrigado por atender a nossa produção e trazer para os nossos ouvintes esse assunto tão importante. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, hein? Então, se tiver alguém com dúvida, estou à disposição. Eu sou Alessandra Petraglia. Perfeito. Meu arroba é DRA, que é de doutora, né? DRA, underline, MET, M-A-T-C-H, né? MET, que é de combinar. E, na verdade, a gente precisa, para entender não só o transtorno bipolar, nos entender, nos compreender, ter mais empatia e amor para com as pessoas. Exatamente. Nos conhecer profundamente enquanto pessoas, nossos valores, quem somos, nossa personalidade, para assim a gente poder também ter maior empatia. É isso aí que quer dizer, né? O meu Instagram. Por isso que eu digo que a primeira combinação a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? É verdade. Então, fico à disposição, né? Se alguém tiver com dúvida. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, ouvintes. Abraço. Obrigado. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade de atender a nossa produção. Muito obrigado, hein? Bom, lembrando que quem ficou interessado e quer ouvir de novo ou ouviu só uma parte, essa entrevista vai ficar disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.